pessoal? Está me ouvindo bem? Vou falar mais alto. Então, na verdade, eu vi, né, bastante empresário, bastante cara de venda, e curiosamente eu trabalho na Empíricos, né, que é uma empresa tradicionalmente conhecida pelo marketing, mas não tão convencional. Mas como eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ensinar padre a rezar a missa, né, eu não vou falar de vendas aqui ou de empreender. Eu vou contar uma ideia para vocês, uma ideia que me ajuda muito, uma ideia que eu aplico diariamente. Eu sou economista de formação e eu trabalho com finanças há algum tempo. Eu trabalho com investimento. Ajudo pessoas a investirem melhor, faço carteiras de investimento. E, na verdade, todo mundo conhece o Jordão há muito tempo. Aqui eu não conheço o Jordão há tanto tempo também. Eu sou bem diferente da maior parte das pessoas. Eu conheci o Jordão recentemente, já na volta, depois que a pandemia começou a dar uma aliviada, conheci ele num casamento de um filho de um amigo em comum nosso, um grande amigo, o Albertão. E, bem, a gente trocou ideia e ele me contou desse evento, um evento super legal, com pessoas brilhantes, com ideias muito boas, diferentes, uma plateia sempre bacana. E ele contou assim, cara, você fala sobre qualquer coisa e tem a ver com coragem, criatividade e generosidade, que é difícil, né? Porque vai ter muita coisa. Se a gente for pensar bem, os maiores, talvez esses sejam alguns dos maiores temas que a humanidade já passou, né? Coragem, os grandes conquistadores, né? Alexandre o Grande, explorando, saindo da Macedônia, 20 anos, nunca mais voltando, indo para o Oriente Médio, norte da África, Ásia Central. Elizabeth I, enfrentando a armada invencível da União Ibérica, do Felipe. Catarina Grande, déspota esclarecido, grandes pessoas corajosas, pessoas generosas, líderes religiosos, Jesus Cristo, né? Quem vai falar que Jesus Cristo não era generoso? E também tinha pessoas criativas. Eu acho que nós somos, talvez, a geração mais fruto de criatividade da história. Nunca teve. Todo mundo tem um smartphone no bolso, smartwatch, é tudo smart agora, tudo pensa. Isso progressivamente, né? Progressivamente, tem a Singularity University, o Jordão falou hoje de manhã sobre viver para sempre, né? Os caras realmente exploram sobre essa possibilidade, viver para sempre, que é uma coisa curiosa, né? Poder viver para sempre. Convido a todos que gostam desse tipo de coisa a ver na Singularity University tudo que é criativo. E quando a gente fala desses temas tão importantes, tão presentes na vida de todo mundo, a gente pensa na humanidade, a gente pensa no mundo, e daí chegamos o que eu vou falar hoje, que é risco, que daí tem a ver com vendas, daí tem a ver com empresário, com empreendimento, que é como viver em um mundo que praticamente a gente não entende. Como viver em um ambiente incerto, aleatório. O Jordão falou muito sobre isso de manhã também, sobre sorte, sobre aleatoriedade, sobre como nós somos vítimas do aleatório na maior parte do tempo. E, de certa maneira, diariamente eu tento enfrentar isso, né? No mercado financeiro, para quem não conhece, nós tentamos interpretar diariamente o que está acontecendo ao redor do mundo, sendo que é uma tarefa pragmaticamente impossível. É muito difícil você tentar decifrar. E eu tenho uma péssima notícia, né? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Na verdade, ninguém tem. Mas eu tenho uma ideia que talvez possa ajudar vocês. Na verdade, essa dúvida não é minha. Essa dúvida é de um pensador, talvez conhecido de alguns, Nassim Taleb. Se você não conhece o Nassim Taleb, provavelmente você deve ter conhecido alguma terminologia. Cisne negro, ele inventou cisne negro, se vocês conhecem cisne negro, o antifrágil. Essas temáticas foram todas inventadas por ele, um libanês, um cara amante da epistemologia, né, a origem dos princípios. E se a gente for decifrar as nossas deficiências, os nossos principais defeitos, nós precisamos passar por isso. Nós precisamos passar pelo que o Taleb entende como sendo como viver em um mundo que não entendemos. E o Taleb ficou famoso mais recentemente agora. Eu acho que talvez com a popularização do mercado financeiro, todo mundo indo para a bolsa, mais investidores, etc., as pessoas começaram a gostar mais desse tipo de tema. E, claro, é uma temática super importante, porque nos últimos anos a gente foi atingido por vários cisnes negros. Cisne negro é aquilo que você não consegue prever, que você não consegue antecipar. A pandemia do coronavírus, se a gente voltar mais, o atentado de 11 de setembro, vários temas, que completou 20 anos agora, né? Vários temas que eram imprevisíveis a priori, você não tinha como antecipá-los, mas que são de alto impacto, que mudam o jogo completamente, e que depois disso
dão origem a várias outras ideias. Só que é o seguinte, cara, o Taleb, ele é um crítico ferrenho, não vaziamente, ele tem uma crítica embasada do que seria a estatística, né? A estatística como nós conhecemos. A estatística como nós conhecemos tem um probleminha básico, que assim, se você vai usar a estatística para tentar decifrar o futuro, se você quer entender o futuro, para onde a gente está indo, para onde eu vou com a minha empresa, com o meu negócio, para onde eu estou indo, o futuro insiste em ficar no futuro, né? A gente não consegue decifrar. Então, a gente tem que recorrer ao passado sempre. E o passado é sempre um mau prevedor de futuro. Ele é sempre um mau prevedor de futuro. Mas é a única ferramenta que a gente tem. E daí eu posso falar muito bem sobre isso, porque economia talvez seja uma das ciências sociais que mais tentou se matematizar ao longo dos anos. Tentou se matematizar, tentou se racionalizar ao extremo, né? O Nietzsche fala um pouco disso, a razão é uma grande emoção, né? Nós somos seres emocionais, tentar controlar tudo é um grande desejo de controle, né? E, na verdade, no final do dia, quando a gente vai para a racionalização extrema, tentar matematizar as coisas, a gente vamos supor, a gente vai tomar uma decisão, a gente não vai tomar a decisão no menos provável, a gente vai tomar no mais provável. E o mais provável pode ser 50% mais 1. Se for 50% mais 1, a gente deixa de fora 49%. A gente deixa de fora, potencialmente, as caudas das distribuições. Então, se a gente for começar a enfrentar os nossos principais desafios, nós teremos que, em primeiro lugar, duvidar de nós mesmos. É um pouco disso que o Taleb fala, é o que se chama de humildade epistemológica na filosofia formal. É você, primeiro, falar assim, eu posso estar errado no caminho que eu estou tomando. Para o Taleb, ele vai falar que isso é start looking from the tails, né? Comece pela cauda da distribuição, comece pelo fato de você potencialmente estar errado. Talvez você esteja errado, você pode estar certo, mas caso você esteja errado, qual é o movimento mais apropriado a ser tomado? Como se defender? Qual é o plano de contingência? Porque dessa forma, talvez, você esteja mais preparado para o imponderável do futuro, para o que nos espera. Bem, ainda assim, nós não podemos fugir das ferramentas que nós temos, né? Ferramentas matemáticas que nos prendem ao passado, muitas vezes. Se elas nos prendem ao passado, como a gente diminui esse ruído, né? Se você, sei lá, nos últimos 18 meses, acho que o que mais aconteceu aí é uma explosão de imunologista, né? Todo mundo virou especialista em imunização, todo mundo virou. Na última semana, para quem acompanha, todo mundo virou especialista em mercado imobiliário chinês. Teve uma crise potencial de crédito e liquidez na China, todo mundo acompanhou, todo mundo queria dar uma opinião, sendo que ninguém sabia de nada. Eu não sei nada sobre a China, cara. Qual é o meu diferencial de informação sobre um cara que mora lá do outro lado do mundo, mas que pode ter reflexo no Brasil? Não sei. Então, o primeiro passo é duvidar de si mesmo. E a gente não vê isso, na verdade. A gente vê o contrário, né? A mídia social, pelo contrário, ela concentra em polos, ela polariza. Claro, é uma criatividade muito boa, né? Potencial criativo muito bom as mídias sociais, mas ainda assim, elas nos dividem. Ela divide muito, ela polariza. Todo mundo quer ter razão, ninguém quer discutir. Isso elimina a criatividade. Isso elimina a criatividade, porque tradicionalmente o progresso científico, o progresso tecnológico, ele se dá por uma coisinha chamada superação positiva. O que é a superação positiva? É você ter a sua tese, você defronta ela com uma antítese, o fato de você poder estar errado, e disso nasce uma síntese. Disso você tem uma solução. Essa solução, posteriormente, será defrontada com outra ideia, contrária à sua, uma outra antítese, e assim por diante, sucessivamente, num progresso científico. Agora não tem mais isso. Agora tem mais retórica. A mídia social é muito boa porque ela democratiza acesso à informação, democratiza acesso à oportunidade de falar, todo mundo está lá, tem o mesmo espaço. Ao mesmo tempo, as pessoas que estudaram 5 anos sobre um tema têm o mesmo espaço que uma pessoa que leu um livro e se acha especialista. Isso destrói debate. Isso mata potencialmente progresso científico. Então, o primeiro passo é duvidar de si mesmo. Você não é dono da razão, ou você nunca vai ser. Pelo contrário, a maior parte do tempo você estará errado. Então, você tem que preparar para isso. Ter uma abordagem humilde. Por exemplo, nessa última semana, o que eu mais fiz foi conversar com pessoas que entendiam sobre China. Mais do que eu. Eu vou estudar com pessoas que realmente entendem, pessoas que se aprofundaram no assunto,
Pessoas que veem isso diariamente e quem sabe dali eu consiga conciliar ideias contrárias à minha e daí nascer uma coisa melhor para o longo prazo, uma coisa mais positiva posteriormente. Elimina o que se chama na ciência de Weissheit, né? What you see is all there is. O que você vê é tudo que há. Você não vê, é um cabresto. Você não consegue enxergar mais nada. Você não enxerga mais nada. Isso está no Daniel Kahneman, foi um vencedor de um prêmio Nobel. Rápido e Devagar é o livro dele, para quem tem interesse. Então você tem que começar. Tem outra referência cultural curiosa. O filme não é tão bom, mas para quem gosta, teve gente falando de apocalipse zumbi, tem o Guerra Mundial Z, né, que é um filme com Brad Pitt, de zumbi. Em certo momento, em Israel, eles têm que decifrar por que Israel reagiu primeiro aos zumbis, né? E daí eles dão uma ideia muito bacana, que é a ideia do 11º homem. Você tem 10 pessoas votando a mesma coisa. Se 10 pessoas foram unânimes em votar a mesma coisa, a 11ª tem que votar contrária, mesmo que ela concorde com as 10 primeiras. Mesmo ela tem que votar contrária. Por quê? Porque daí ela vai ter que criar um plano de contingência. E se tiver errado? Se der algum problema? Está começando a olhar pela cauda da distribuição. Está começando a olhar pela chance de você estar potencialmente errado. É isso que eu tento fazer normalmente com investimentos. Eu tento olhar pelo fato... Eu tenho uma tese de investimento. Eu gosto de investir, eu tenho uma tese no mercado, não sei, americano. Estou construtivo em investir nos Estados Unidos. Mas e se eu estiver errado? Como eu me protejo? Antes de fazer um movimento mais agressivo, eu tenho que estar preparado para o fato de dar errado. Faz esse movimento paralelamente. Isso vai mitigar grande parte. Isso funciona para empreendimentos também. Qual é a possibilidade de você estar errado? E se der errado? E se seu plano de marketing matador der errado? E se a sua estratégia de vendas fulminante que você deslumbrou por anos der errado? Tem que ter plano de contingência também, né? Comece duvidando de si mesmo, isso vai ser mitigado bastante. Em grande parte, ao longo do tempo, o que a gente vem verificando, né, é que as pessoas se afastaram desse debate construtivo, esse debate de construção, esse debate de superação positiva que eu havia descrito agora. E a ideia central é voltar para ele. A ideia central é decifrar um pouquinho daquilo que nos falta e do que tem faltado bastante nos últimos tempos. De certo modo, né, quando a gente pensa em um mundo tão dinâmico quanto o atual, acho que foi o que o Harari no Sapiens falou, que nós estamos na ponto de inflexão. A sociedade não é líquida per se, do Baum. Ela não é líquida porque ela precisa ser, porque estamos em um momento de transição. Então, o indecifrável, ele é tradicionalmente mais indecifrável do que a média do passado. Então, o momento é diferente. O momento requer cautela, o momento requer atenção, principalmente agora que as coisas ficaram cada vez mais extremas, né? No mundo de investimentos, a gente tentou matematizar tanto as coisas que a gente deu números para tudo, né? E o problema disso, por exemplo, a gente deu uma medida de risco baseada em volatilidade, que é quanto o negócio pula, né? Quanto aquele negócio pula, quanto aquele negócio se mexe. Se você fosse basear o risco das torres gêmeas caírem sobre quanto elas se mexiam antes do 11 de setembro, você ia ter errado a sua previsão, cara. Se você fosse basear a sua chance de ter uma pandemia pelo fato das últimas pandemias, você ia cometer um erro na pandemia do coronavírus. Você ia cometer um erro. Claro, foi um cenário completamente atípico mesmo que a gente viveu. É um negócio completamente fora da casinha. Ainda assim, faz-nos pensar, né? Faz-nos questionar cada vez mais. Essa crítica construtiva é o que tem faltado, porque a partir daí, a gente começa a ter coragem novamente a debater as ideias. Debateu ideia, duvidou de si mesmo, criou-se antíteses às suas teses, você gera sínteses, você consegue ser criativo. Então, você soluciona 2 problemas partindo daquilo que o Jordão falou no começo, que o mundo é incerto. A gente depende muito mais da sorte. Meu tema de monografia, para vocês terem uma ideia, foi como obter sorte de maneira recorrente. É o paradoxo da sorte recorrente. Como você tem sorte de maneira recorrente? Porque, assim, a gente fala, comprei uma ação, subiu, deu sorte. Você comprou 2, subiu, deu sorte. Calma aí, se tem uma pessoa que é consistentemente sortuda, tem alguma coisa aí. Qual é isso, né? O paradoxo, porque a sorte ela não pode ser recorrente, por definição. Então, é um paradoxo. Como você consegue ter ela de maneira recorrente? Na minha concepção, é começando a duvidar de si mesmo. Porque se o mundo é incognoscível, de qualquer forma, opaco, o futuro é impermeável e a Deus pertence, vamos nos preparar para o pior, ter a nossa tese base,
mas nos preparar para o pior. Porque dessa forma, aí sim, conseguiríamos criar novas teses, novas ideias e possibilitar dessa forma resgatar o que o Jordão tenta passar com o próprio evento. Coragem para debater ideias, generosidade, primeiro duvide de si mesmo, né? Seja humilde, humildade epistemológica, duvide de si mesmo. E daí, então, ser criativo para ter novas ideias, novos problemas vão surgir ao longo do caminho, isso ninguém questiona. Mas sempre tem uma coisa curiosa no livro do Taleb, que é um dos livros, né? Ele escreveu uns 5 livros sobre a mesma ideia. Ele escreveu 5 livros sobre a mesma coisa, e um deles é Fooled by Randomness, é o Iludidos pelo Acaso, em português, talvez seja o melhor livro dele. Iludidos pelo Acaso. É o cara que se acha o melhor do mundo, sendo que ele foi vítima da sorte, recorrentemente, sem saber. E daí ele vira o confiante. Agora eu posso tudo, agora eu sou Deus. Né? Agora, meu Deus. Então, esse é o problema. Isso é medido cientificamente. Isso é um efeito chamado Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger. Tem um artigo muito bom chamado Unskilled and Unaware of It. Você é desprovido de habilidades, mas desconhece desse fato. Você não sabe que você é desprovido de qualidades, mas você acha que você é o bom. Então, mas assim, a maior parte das pessoas... Tem um experimento que a gente fez na Empíricos, muito interessante. A gente perguntou para qual dos nossos assinantes considerava acima da média. Deu mais que metade das amostras, que é impossível, né? Você não tem como mais das metades das pessoas ser acima da média. Mas todo mundo se considera acima da média. Então, o primeiro passo é voltar um pouquinho, se concentrar, e talvez dessa forma a gente consiga gradualmente viver em um mundo que nós não entendemos. Essa era um pouco da ideia que eu queria passar, não é uma ideia de vendas, mas espero que tenha feito a presença aqui.